Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem em digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Pai, aqui está o teu pequenino, teu servo, teu escolhido, teu separado. Qual o Senhor vai trazer uma palavra vindo do teu trono para as nossas vidas. Pai, conduz os lábios do teu filho, Senhor. E mais uma vez eu te peço, usa, porque eu sei que pertence a ti, Senhor. Usa para a nossa vida, usa para a nossa edificação através da sua palavra. E que a tua palavra, através das redes sociais, Pai, através dos vizinhos que vão ouvir, sejam impactados pela sua presença e constrangidos pela presença do Espírito Santo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E como eu disse no último culto, Deus colocou em meu coração para, durante essas semanas, durante os cultos, a gente está em cada culto falando de uma igreja, né, das cartas às igrejas da Ásia. E a primeira nós falamos sobre Éfeso. E hoje à noite nós estaremos ministrando sobre Esmina. E abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8. Apocalipse 2, 8. Iremos ler do 8 ao 11. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz: o primeiro ou último que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de perecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, a igreja de Esmina não traz uma palavra de conforto
humano, mas traz uma direção divina. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, ela seria fiel em meio à dor. Deus, ele se revela à igreja de Esmina, vendo que a igreja de Esmina, ela é uma igreja que ela tem padecido, ela tem sofrido, ela tem passado por lutas, por tribulações. E o Senhor ainda vai revelar dizendo que alguns de vós seriam lançados na prisão, teriam tribulações, seriam lançados na prisão por 10 dias. Mas algo que o Senhor chama a atenção, que ele termina o versículo 10 dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nós entendemos o seguinte, é que o Senhor, ele está dizendo que toda tribulação, que toda perseguição, que todo levante, que tudo o que a igreja de Esmirna estava passando era algo que estavam aproximando eles da presença de Deus. Vê no versículo 9, quero voltar um pouco. O Senhor diz: eu sei as tuas tribulações, eu sei as tuas obras e tribulações e a pobreza. O Senhor está dizendo de um cenário físico, dizendo que sabe das lutas, das tribulações, da pobreza, porque Esmina não era uma igreja luxuosa, não era uma igreja com um templo maravilhoso. Aparentemente era uma igreja pobre. Mas o que é que o Senhor Jesus ele vai testificar e testemunhar da igreja de Esmina? Mas tu és rico. Igreja, é uma pergunta que eu faço a vocês. A igreja de Esmina era rica de quê? Me ajude a pregar, igreja. De tudo que eu já falei aqui, a igreja de Esmina era rica de quê? Eu estou sozinho no culto? A igreja de Esmina era rica da presença de Deus. Ela poderia não ser a igreja mais bonita, mais ornamentada, mais luxuosa, mas era rica da presença do Senhor. E Cristo, ele se revela para a igreja de Esmina como aquele que tem a última palavra. Talvez pessoas olhem para mim e para você e vejam como uma igreja sofrida, pobre. Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver. E Deus, e o Senhor, ele se revela para a igreja de Esmina. Fugiu da mente agora que eu ia falar. A igreja de Esmina era uma igreja que vivia sobre ameaça, era uma igreja que vivia sobre a pressão,
daqueles que se achavam que tinham a verdade. E quando Jesus ele diz, o primeiro e o último que estava morto e tornou a viver, o Senhor ele está dizendo, olha, eu morri, padeci por vocês, mas o Pai ele me trouxe de volta. Isso o Senhor ele está dizendo para a sua igreja, ela não temer as tribulações que estariam por vir, porque o que nós lemos no último versículo que nós lemos, o versículo 11, o Senhor ele vai dizer, ao que vencer não receberá dano nenhum da segunda morte. O que Jesus ele estava dizendo para a igreja de Esmina era o seguinte: ei, eles podem até matar você, a carne, mas ao que vencer é o quê? É ao que suportar até o final. Não é ao que vencer eu sair da tribulação, Diácono Roque. Eu venci a luta, mas é não abrir mão em meio à perseguição. Glória a Deus. E nós sabemos que terá irmãos que não suportarão as perseguições. E às vezes eu vejo pessoas dizendo que não está suportando mais, que vai largar, que vai abandonar. Elas ainda não sabem uma terça parte do que ainda está por vir. A gente ainda pode abrir uma porta, pode pregar, pode fazer evangelismo lá fora, mesmo que ainda tenha um ou outro que se levante, mas a gente ainda consegue pregar, a gente ainda consegue entrar nas casas. Mas chegará um tempo que, se fizermos, seremos presos, mortos. Mas o que o Senhor está dizendo aí, eles podem matar você agora, mas ao que vencer, ele fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja, imagine você ouvir, ser fiel até a morte. É você ver que a sua vida, ela pode ser ceifada a qualquer momento, mas você dizer, pelo meu Jesus, eu não abro mão. Glória a Deus. O que Jesus ele está nos trazendo aqui diante da igreja de Esmina, é que a igreja de Esmina era uma igreja fiel mesmo em meio à dor, era uma igreja fiel mesmo em meio a tribulações, era uma igreja que não abria mão, como eu falei aqui, que a própria palavra vai dizer no versículo 9, as tuas obras, eu sei as tuas obras e tribulações e a pobreza, mas tu és rico. O Senhor está dizendo, o cenário a qual você está inserido, aos olhos humanos, você passa por tribulação, por pobreza. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que não tem dinheiro na conta, e você olha, você vê uma vida sofrida, mas elas são ricas do Espírito Santo. Você olha assim, como nós temos a mania, temos o vocabulário de dizer, pô, eu vejo fulano, me dá uma dó. Eu vejo fulano, é tão sofrido, me dá uma angústia. Mas quando abre a boca é rico de Deus, é rico da presença.
passa por luta, passa por provação, passa por tudo, mas não nega a presença do Senhor. Cristo, ele reconhece a dor de Esmirna, mas ele redefine a realidade dela. Quando ele diz, Jesus diz: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. Ele não ignora o sofrimento, ele valida. Mas ele também revela a verdadeira e profunda realidade espiritual de Esmirna. Se a gente olhar, Éfeso era uma igreja estruturada, era uma igreja que até o Senhor vai falar que ela punha os falsos apóstolos à prova e os achavam mentirosos. Tinha uma obra maravilhosa, mas era uma igreja que já tinha perdido o primeiro amor, já tinha perdido a essência. Já Esmirna não era uma igreja tão bonita ou tão estruturada como Éfeso. Era uma igreja que era pobre fisicamente, era perseguida, mas aos olhos do Senhor era rica. Então o Senhor mostra, o Senhor faz, vendo um texto e o outro, a gente consegue fazer um paralelo de uma igreja para outra. Porque hoje em dia, o sinônimo de uma igreja abençoada, qual é? É uma igreja que tem um templo luxuoso. Glória a Deus quem conseguiu construir seus templos luxuosos, quem construiu um império. Amém, Deus abençoe. Mas isso não significa. E aí eu vou lembrar do que a pastora sempre fala: não convecto, não generalize. Mas isso não significa que Deus esteja lá. Como na igreja pequena também, tem igreja aqui pequena que a presença também já se foi, ou nunca esteve. Então a gente vê a realidade espiritual de Esmirna, que é uma igreja pequena, é uma igreja pobre, é uma igreja perseguida, mas é uma igreja que continua dentro da essência. É uma igreja que não perdeu a sua principal característica, que é uma igreja que ela serve a Cristo independente do que esteja acontecendo. Por isso o Senhor ele fala: ser fiel até a morte, continue firme. A igreja não era definida pelo o que enfrentava, mas pelo o que ela era diante de Deus. Esmirna, como eu falei, Esmirna era uma igreja pobre diante dos olhos humanos. Era uma igreja sem condições financeiras. Era uma igreja que enfrentava todo tipo de tribulação. Mas, aos olhos dos céus, ela era uma igreja rica.
Era uma igreja que transbordava a essência de Cristo. Era uma igreja que, mesmo em meio à luta, ela não se dispersa, ela não para de orar, ela não para de buscar. E eu creio que essa palavra do Senhor para a igreja de Esmina era uma palavra de incentivo. Olha, eu tenho visto o que vocês têm passado por meu nome. Eu tenho visto o que vocês têm passado por amor de mim. Eu tenho visto as tuas lutas e vocês permanecem fiéis. E a nossa mentalidade de hoje, muitas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente vê uma pessoa passando por luta, passando por batalhas. Muitas pessoas olham como uma pessoa lá derrotada. Não é assim a visão humana hoje. Me vê passando por lutas, me vê passando por provas. Ou eu não estou com vida com Deus, ou eu estou sem visão, ou eu sou um derrotado, ou eu sou um fracassado. Mas Deus, ele não mede a igreja pelo que ela possui. A igreja não mede, Diácono Rebouças. Deus, ele não mede a igreja pelos 5.000 membros, pelas cadeiras cheias, pela quantidade de templos que ela tem espalhada por toda a cidade, pela quantidade de arrecadação de dízimos e ofertas que elas conseguem num dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Não. Deus, ele mede a igreja Deus, ele mede a igreja pela sua fidelidade. Aí eu quero que a gente faça uma simples reflexão nesta noite. Na nossa vida espiritual, será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor como a igreja de Esmina? Será que a nossa fidelidade a gente pode comparar com a igreja de Esmina? Como eu falei, Deus, ele não mede uma igreja pelo que ela possui, mas pela sua fidelidade, pela fidelidade que ela sustenta. A dor não é ausência de Deus, mas ela serve como um caminho, como uma ponte que nos aproxima dele. Nós temos um exemplo, como Paulo, que ora por três vezes, para que um espinho na carne seja tirado. E Deus, ele fala: a minha graça te basta. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: Paulo, não é o espinho na carne, ou Tiago, ou Roque, ou Rosana, ou Breno, ou quem seja. Não é espinho na carne, não é tribulação. Não é a dor, não é a perseguição, não é o levante. Que vai
fazer com que isso me afaste de você. A gente tem que entender uma coisa, que tudo isso, ela tem uma serventia para nos levar e nos aproximar de Deus. E hoje eu lendo, aconteceu uma situação comigo. A gente vai fazer quantos anos juntos? 18, né? 18 anos e 15 anos de casado. O que eu vou falar aqui agora, eu nunca comentei com a Rosana. Estudando uma certa vez no Suzano, em Baçaí, em um colégio que tem ali no Barbalho, uma professora de inglês fez assim: você nunca vai ser nada na vida. Porque eu era largado. Chegava na escola, badernava, conversava. Mas depois de ouvir aquilo ali daquela professora, aquela palavra dela ali me incentivou para que naquele ano eu me tornar o melhor aluno da sala. E foi um dos anos, não aprenda não, viu, Guilherme? E foi um dos anos que eu passei sem ir para a recuperação. As minhas notas, que era tudo vermelha, no final do ano, e nela, eu botei na cabeça, eu não tiro menos do que um 8, um 9 ou um 10. E quando eu tirei a primeira nota dela, um 8,5, se eu não me engano. Sabe o que foi que a professora falou? Eu não acredito. A dor, ela serve como um trampolim, ela serve como uma ponte que nos aproxima de Deus. E como todos nós sabemos, vida com Cristo, Ele não nos promete uma vida sem sofrimento. Ele não nos promete uma vida de facilidade. Ele não nos promete uma vida de águas tranquilas sempre. Mas o que nós sabemos é que temos livramentos, temos escape, temos um lugar seguro, e que tudo o que a gente está passando, assim como Esmirna passou, só está nos levando em direção a um único lugar, que é para receber do nosso Senhor a coroa da vida eterna. O que é que o apóstolo Paulo ele diz, se eu não me engano, em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil a gente entender essa palavra, que todas as coisas cooperam. A gente para e pensa, como é que a luta, como é que a escassez, como é que o problema, como é que as tribulações, elas cooperam na minha vida. É que tudo isso lhe impulsiona, lhe empurra, te leva, te mostra uma única direção. Mas se a gente for parar para analisar, se a gente for parar para
perceber, nós não sofremos metade daquilo que Cristo e que Paulo sofreu. Cristo sofreu porque era preciso para que hoje nós tivéssemos vida. Mas Paulo, quando ele inicia seu ministério, quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Tarso a Damasco, que o Senhor manda Ananias ir na rua direita, chamada direita, orar por Paulo. E Ananias questiona de Deus que não é esse. Eu tenho ouvido notícias, eu tenho ouvido falar dele, que tem encarcerado irmãos. Mas Deus, o Senhor, ele fala para Ananias que Paulo é vaso escolhido. E eu acho incrível quando ele diz que ele irá saber o que é padecer pelo nome de Jesus. É o Senhor dizendo, agora Paulo ele vai saber verdadeiramente o que é sofrer pelo meu nome. Tanto que ele vai dizer, hoje eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas do amor pelo Evangelho do Senhor. Irmãos, a igreja de Esmirna nos ensina que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de prova. Porque nós dizemos que somos cristãos quando abrimos a conta e vemos que tem dinheiro, que se precisar pagar alguma coisa, nós temos o financeiro para pagar. Ser fiel a Deus enquanto está tudo bem, enquanto tem trabalho, é fácil. Difícil é ser fiel na prova, em meio à dor, em meio à luta, em meio a momentos que a gente olha e parece que tudo está fracassando e que nada vai dar certo. Ele não promete facilidade, mas ele garante uma recompensa. E eu creio que todos nós que estamos aqui queremos essa recompensa. Tem recompensa na terra, é bom? É maravilhoso sermos recompensados aqui na terra. Mas ser recompensado pelos céus é melhor ainda. Amém? Amém. Não precisa levantar não. Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, cada um de nós aqui entramos nesta noite com uma luta, com uma dor, com uma provação. Cada um de nós sabemos o que estamos sofrendo por amor a Cristo, Pai. Mas eu te peço que nesta noite o Senhor nos motive a continuar, a prosseguir, Pai amado, e que Deus
Porque sabemos que no final de tudo, Pai, receberemos não uma recompensa humana, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que muitos correm por aquilo que é corruptível, por aquilo que um dia acaba, que um dia a traça corrói, mas nós corremos por aquilo que é eterno. A nossa maior promessa, Pai amado, é que Deus não é uma vida boa nesta terra, mas é a coroa da vida, Pai. A qual o Senhor nos promete, o qual o Senhor nos prometeu, Pai. E está de pé, Pai. Ah, Senhor, que entendamos que tudo que nós passamos e sofremos, Pai, é para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. E que tudo isso, Pai, nos impulsiona a alcançarmos o objetivo maior, que é recebermos das Tuas mãos a coroa da vida. Por isso, Pai, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E aqueles que creem e tomam posse desta palavra, diz Amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. o amor de Jesus Cristo, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.